Olá pessoal, professor Diogo que vos fala, e hoje a gente vai trabalhar uma categoria geográfica. Na verdade a gente vai começar a trabalhar ela, porque ela vai se encaixar em vários debates, várias discussões. A gente vai começar a fazer uma introdução, que é importantíssimo. A gente sabe que dentro da geografia a gente tem algumas categorias que são norteadoras, né? Espaço, lugar, região, território, e hoje a gente vai falar sobre paisagem. O que seria paisagem? De uma forma bem resumida, a gente pode falar que a paisagem é tudo aquilo que sentimos, que ouvimos, que cheiramos e que vemos. É um recorte, é um panorama, né? É como se fosse um recorte do que a gente pode ver, não só ver, como a gente pode sentir, a gente pode cheirar, né? Tudo que é perceptível, é a categoria da percepção, certo? Porém, algumas concepções relacionadas à paisagem, né, elas foram mudando conforme o tempo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória dentro da ciência geográfica, né? E tem 3 palavrinhas que são muito importantes e fundamentais a gente entender, né? Que são 3 idiomas diferentes, que é a tradução de paisagem nesses 3 idiomas, né? E a gente vai entender por que a gente abordar a tradução da paisagem em 3 idiomas diferentes, que é Landschaft, paysage em francês e landscape em inglês. Landschaft, que foi a primeira abordagem do conceito paisagem, né, que veio da escola alemã, né, que foi o Alexander von Humboldt, que foi um dos pais da geografia, digamos assim, a geografia que nasce na Alemanha, né, o conceito de geografia. Só que, como a gente bem sabe, assim como o von Humboldt, outros alemães, né, outros geógrafos alemães tratavam a geografia de uma forma muito naturalista ainda, né? Daquela ideia da concepção naturalista da geografia. A gente sabe que Ratzel também tinha essa visão, né, da geografia natural, da geografia determinista. Então, paisagem para Humboldt, né, na Alemanha, na escola alemã, ela seria uma representação das propriedades físicas de determinado local, certo? Então, quando a gente olha algo natural, né, uma praia, uma mata, né, aquilo propriamente natural seria paisagem. E olha que interessante, até hoje ainda, no senso comum, ele aborda a paisagem como isso, né? Então, quando a gente olha, o que a gente pensa em paisagem, com certeza na cabecinha de vocês deve estar pensando um mar, uma praia, uma mata, uma montanha, como algo meramente natural. Mas isso é algo que já foi passado adiante, e a gente vai ver. Paisagem, que é em francês, tentando arranhar um francês aqui, vem de uma concepção de Lablache, que já foi o cara que começou a entender a geografia como a interação do homem com o meio. Então, paisagem para ele, o panorama, né, seria o fruto de uma interação do homem com o meio, em que determinados gêneros de vida poderiam se manifestar, né? Então, a paisagem ela não seria apenas algo natural, mas ela também pode ser dentro de uma concepção da ação antrópica que modificaria uma paisagem, dessa relação. E aí, mais adiante, e aí veio como uma forma de revolução do pensamento da paisagem, é a visão de landscape, que para Carl Sauer, grande nome dessa ciência, da ciência geográfica, ele fala que a paisagem ela é uma área composta por uma associação distintas de formas, que são ao mesmo tempo físicas e ao mesmo tempo culturais, né? Então, essa é uma frase muito importante do Carl Sauer, que ele fala o seguinte: a cultura é o agente, a área é o meio e a paisagem cultural é o resultado. Então, o que se tira dessa análise?
do Landschaft, do Paysage e do Landscape. É que o Landschaft, ele trata a paisagem como natural. Paysage, ele trata a paisagem como natural e ação antrópica. Modificação, interação, homem-meio. E o Landscape, do Sauer, ele vai tratar a paisagem natural de ação antrópica e cultural. Ou seja, quando a gente chega na beira do cais, a gente percebe que temos uma paisagem natural, temos uma ação antrópica e temos uma cultura construída ali. Né? A gente sabe que não é tão enraizada ainda, Altamira é um município novo, mas vamos pegar um exemplo, quem conhece o Ver o Peso, por exemplo, a Estação das Docas lá em Belém, que é algo mais antigo, a gente tem uma paisagem natural, a gente tem uma ação antrópica modificando aquele espaço, e a gente tem uma questão cultural que foi criada, que foi construída ao longo do tempo. Então, a área ali é o meio, né? A cultura é o agente, né? E a paisagem cultural, ela é o resultado dessa ação antrópica, né, que traz raízes culturais para essa determinada paisagem e constrói uma paisagem cultural. É basicamente isso que o nosso queridíssimo Karl Sauer quis nos dizer. E aí a gente tem que entender uma outra parada para conseguir conceber a ideia da paisagem, que é algo fundamental, que se chama teoria geral dos sistemas, que foi criada, que foi sugerida, que foi proposta pelo austríaco, esse nome é complicado, viu? Que se chama Bertalanffy, que era biólogo, inclusive. Né? Mas por que a importância da gente entender a teoria geral dos sistemas para entender a paisagem? A teoria geral dos sistemas, ela trabalha em 3 sistemas, basicamente. Né? E a gente vai falar de 2, principalmente, que são mais importantes para a gente conseguir entender. Que são os sistemas abertos, sistemas fechados, e tem os sistemas isolados. Mas a gente vai entender hoje um pouco sistemas abertos e sistemas fechados. Sistemas abertos e sistemas fechados. Sistemas abertos são aqueles que há troca de matéria e troca de energia. E os sistemas fechados são aqueles que não existe troca de matéria, mas pode haver troca de energia. Basicamente, esses sistemas, sistema fechado, ele não pode receber uma alteração externa. Existe uma troca de matéria, né, de energia dentro, né, por isso que se chama um sistema fechado, por exemplo, um relógio de pulso. Né? Só que ele não pode receber uma influência externa, se você, por exemplo, fazer alguma alteração externa no relógio, tacar ele na parede, modificar alguma coisa, né, ele vai ser danificado. Né? Motores também são sistemas fechados, né, que eles se interagem dentro de um espaço, né, dentro de um determinado local fechado, né, de determinado objeto fechado. Né? O motor é fechado, um relógio também, então ele não vai poder receber nenhum tipo de ação externa que ele pode ter seu sistema danificado. Os sistemas abertos, eles sim recebem energia e recebem matéria externa. Por exemplo, o corpo humano é um sistema aberto. Né? A gente tem, né, para a gente se manter vivo, a gente precisa que os nossos órgãos internos funcionem, etc. e tal. Mas, por exemplo, se a gente não receber energia solar, que é um fator externo, a gente não vai ter uma vitamina específica. Né? Então, a gente vai ter um problema relacionado ao nosso corpo. Né? O alimento que também a gente recebe é um fator externo. Né? Os exercícios físicos são fatores externos. Então, o corpo humano é um sistema aberto. Né? Isso é importante para a gente entender que existem sistemas fechados, sistemas abertos, que vão definir também a paisagem.
E aí, falando um pouco mais sobre paisagem, né? O Sochava, russo, ele fala que a paisagem ela é uma categoria integralizadora. Né? Então, ela vai integrar todo o sistema, tudo aquilo que um recorte, né, que um panorama pode ter. Ele não vai pegar apenas pequenos elementos para fazer um estudo, etc. E tal. A paisagem ela vai ser a integração de todo um sistema. Pra gente, essa integração ela vai ser chamada de paisagem. Né? Então, o Sochava ele vai falar, por exemplo, que o geossistema, né, pegando essa ideia do sistema geográfico, ou seja, um sistema, né, dentro da geografia, ela seria a expressão de fenômenos naturais resultantes da interação na superfície da Terra, né, da interação da litomassa com a biomassa, a aeromassa e a hidromassa. Então, o solo, a biomassa, né, a vida, a aeromassa, que seria usar os gases da atmosfera, e a água, né, que é a hidromassa. Então, é toda uma interação, certo? E ela está dentro de 3 elementos muito importantes, né, os geossistemas, que seria o potencial ecológico, né, a exploração biológica e a ação antrópica, que é a ação do homem. E dentro dessa ideia de um ecossistema, de um geossistema, né, de um determinado local, de uma determinada paisagem, a gente precisa entender outros 2 conceitos. É um pouco complicado, mas a gente vai entendendo. Que é a antropia e a sintropia. Né? A sintropia é quando a gente tem dentro de um sistema, por exemplo, de uma paisagem, um determinado ecossistema, né, determinado recorte de ecossistema, né, uma mata, um rio, etc. e tal, a gente tem um perfeito equilíbrio. Né? Então, as energias que são externas a esse ecossistema, né, radiação solar, chuva, vento, né, eles estão em perfeita sintonia, então estão em perfeita harmonia e em perfeito equilíbrio com aquele sistema. Então a gente vai ver alterações não em um curto espaço de tempo, vão ser alterações ao longo do tempo. Então são pequenas modificações ou modificações de forma lenta, né? Então é a natureza da forma que a gente bem conhece. Né? Então essa harmonia que a gente pode chamar de clímax, né? Quando existe essa perfeita harmonia entre a energia, né, que vem externa, interagindo com aquele sistema. E aí a antropia, que seria a ação do homem, né, ela vai trazer modificações importantíssimas para essa paisagem, modificações a um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, uma mata, uma determinada vegetação que demoraria séculos, milênios para ser alterada de forma natural por esse equilíbrio, né, ela pode ser alterada em questão de horas e dias, né, pode ser derrubado, queimado em pouca questão de tempo. E essa alteração antrópica, ela pode gerar um outro termo que a gente chama de entropia, que seria a modificação, o desequilíbrio total daquele ecossistema, certo? Que pode acontecer de forma natural, por alguma catástrofe natural, mas a ação do homem ela sempre vai caracterizar. Então, um assoreamento que vai modificar o leito de um rio, né, as erosões que acontecem por derrubada, né, as modificações naturais, as modificações da fauna, da flora, que acontecem de forma muito rápida devido a essa ação antrópica, né, que a gente chama de entropia, certo? A gente teve um começo, a gente vai falar um pouco mais sobre paisagem, né, a gente vai entender sobre os agentes modeladores da paisagem, né, que mais adiante, né, mas isso é um pouco da introdução
do que seria um conceito muito abrangente, muito complicado, muito complexo, que é a paisagem, certo?